Saindo mais um vídeo de tutorial do Automatizador Pro, dessa vez para passar um pouquinho das atualizações que foram implementadas nas últimas atualizações. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho de notificações para que o YouTube sempre notifique vocês de novidades de novos vídeos e clica também no like para ajudar a fortalecer o vídeo. Então vamos lá, o que foi atualizado? A primeira coisa foi feita uma correção no cálculo do lote por valor monetário, que seria aqui a opção de 0.01 a cada X valor, então ele estava normalizando para cima, então agora ele está normalizando para baixo. Então, por exemplo, se vocês colocarem 0.01 para cada 100 dólares, então enquanto não tiver 200 dólares, ele não sobe o lote para 0.02, tá? E antes ele estava subindo para 0.02 caso ultrapassasse a metade do valor, então agora está normalizando correto. O filtro de volume máximo aqui, que era um bloqueio que antes pegava as entradas iniciais, agora ele também está sendo verificado lá no grid e no gradiente. Então foi adicionado lá a verificação também. No Martingale aqui foi adicionado o Recovery, a opção Recovery, né? Então o que acontece? Por exemplo, vocês fizeram uma entrada inicial de 0.01, que deu perda, fizeram uma de 0.02, que deu perda, uma de 0.03, que deu perda, enfim. E lá na quarta teve uma operação que deu ganho, mas que não recuperou a perda das últimas ordens. Então, quando o Martingale Recovery aqui estiver ligado, ele vai continuar utilizando esse multiplicador até que ele consiga recuperar o valor que estava lá no início. Então, ele vai fazer Martingale até recuperar aquelas ordens. Então, foi uma solicitação que foi pedida. Foram também adicionados mais duas opções de filtro de horário aqui. Então, antes a gente tinha só uma, agora nós temos então 3 ao todo, além da opção de zerar no fim do dia e da opção do horário da sexta-feira. Também para o gradiente linear foi adicionado uma opção de take profit individual, então para ele. Antes a gente tinha no gradiente linear, era utilizado o take profit configurado aqui em cima, então agora passa a ser utilizado então o take profit próprio dele, que vocês podem configurar aqui. Nas reentradas foi adicionada uma opção de gatilho agora, então antes era somente a distância que a gente tinha, agora nós temos então a distância mais o novo candle, então ele vai ter que ter aquela distância e aí quando abrir um novo candle ele faz a entrada. Ou somente uma reentrada a cada novo candle, então ele não considera a distância. A única coisa, vocês podem colocar algum valor de distância aqui, então para dizer para qual lado deve ser a entrada. E também temos a opção de novo sinal a favor. Então, por exemplo, quando vocês fizerem compra, vocês configurem as reentradas aqui, configurem o volume. E a cada novo sinal que der depois desse, ele vai entrar com cada reentrada correspondente. Então, no primeiro sinal que acontecer, ele vai executar essa reentrada 1, o volume dela, né? Quando der o segundo sinal, ele vai executar o volume dessa reentrada 2 e assim por diante até as 10 reentradas que a gente tem no caso. Também foi adicionada a opção de desativar a proteção do número mágico. Então isso daqui embaixo foi adicionado. Usem isso daqui com muito cuidado, porque isso é um filtro do robô para evitar de ter problemas com ter dois robôs com o mesmo número mágico. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Também foi adicionado a questão de envio de sinal para o Telegram. Eu vou falar sobre isso num vídeo específico, tá? Mas é algo que foi adicionado. Foi corrigido também uma opção que acontecia no filtro de notícias de ele não esperar o tempo, às vezes, aqui definido para parar após, então foi feita uma correção. Na questão do gradiente também foi feita uma correção que em alguns casos, dependendo de como as ordens executava, acabava, por exemplo, se a ordem fosse de compra, ele acabava executando o gradiente para venda, né? Então acabava tendo um problema de confusão em verificar o tipo de ordem que era e aí definir o sentido para o qual o gradiente teria que ser executado, né? Também foi corrigido a falha na identificação do dia de semana para o horário de sexta-feira, que acontecia em alguns casos. No geral, na maioria foram essas atualizações que foram feitas então. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no vídeo ou também podem perguntar lá no grupo de suporte. Eu vou deixar o link na descrição também do nosso canal no Discord e das nossas redes sociais, então você pode seguir a gente por lá para sempre ficar por dentro das novidades. No vídeo de hoje seria isso e até o próximo vídeo.